Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estivemos aqui há um tempinho atrás falando sobre programação reencarnatória. Dentro do grande tema que nos dedicamos desde 1991, que é educação do espírito. A gente um dia chegou ao Sacramento e vimos lá a obra de Eurípides Barçanufo, colégio Allan Kardec, e ficamos apaixonados pela proposta de educação do espírito. Eu gosto de dizer que a doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec, um professor casado com uma pedagoga. E aonde que estão os colégios Allan Kardec? Quando a gente chegamos em Sacramento, nós demos de cara com o colégio Allan Kardec. Existe uma necessidade de educação do espírito. O movimento espírita brasileiro, isso é uma realidade, como que cooptou a catequese católica. Nós temos um livro do grande Cabachuta, que se chama Catequese Espírita. E eu gosto de falar que eu criei 7 filhos dentro da Casa do Caminho, na evangelização do Nosso Lar, do Allan Kardec de Cambé, e hoje não tem nenhum espírito. Onde que está o erro? O erro é que esses espíritos que vêm são, cada um é um universo. Somos semelhantes, mas não somos iguais. As minhas dificuldades e aquilo do jeito com que eu vivenciei e procuro vencer, eu não consigo passar para os meus filhos. Simplesmente porque eu não soube fazer a leitura das necessidades daqueles espíritos. Eu não os vi como espíritos, eu os vi como meus filhos, como minha propriedade. Esse é o grande engano. Então a necessidade de um modelo pedagógico começou a ser dito lá atrás, quando o professor Ney Lobo, em Curitiba, que se dedicou a vida inteira dele, com obras maravilhosas, na proposta de um colégio espírita, de uma proposta espírita. Mas ele não tinha o método, ele não tinha o modelo pedagógico. Emana da obra kardeciana uma visão espírita, uma proposta espírita, um modelo pedagógico que a gente não soube fazer a leitura. Depois dele veio Vinícius, que é um pseudônimo de um espírita de Piracicaba, o mestre da educação. Depois dele veio o São Manuel em Marília, falando da educação do espírito. Depois veio o Costardi, que veio 10 anos a Londrina, falando das necessidades do espírito. Então, quando chegamos em 91 em Sacramento, aquilo instintivamente, no meu subconsciente, pulava. Quando eu perguntei para a Alzira o que se faz aqui, ela falou assim: aqui se educa o espírito. Nós temos um modelo de educação do espírito. Aquilo, eu falo até hoje para ela, aquilo me obsidiou, fiquei obsidiado na hora. E eu falo brincando que eu fiz somente essa pergunta e ela falou 3 horas. Atrasou o ônibus, atrasou tudo, queriam me matar. E eu saí de lá com as primeiras apostilas do movimento. E fomos estudar. Então, como é que eu vou educar um espírito, se em primeiro lugar eu não sei que ele é espírito? Eu acho que ele é meu filho. Já começa errado aí. Em segundo lugar, eu acho que a educação ou a evangelização é para crianças. E nós velhos, que estamos desencarnando, não vamos ser educados? Como é que vamos adentrar o mundo espiritual mais carentes do que a gente veio de lá? Só que com um monte de informação.
informação do Pentateuco Espírita é uma coisa. Transformar informação em conhecimento depende da vontade. Está aqui no nosso mecanismo, nós vamos chegar lá. A maioria de nós espíritas tem informação. Sabe um monte, é uma biblioteca ambulante. Mas não transformou informação em conhecimento. É uma diferença quilométrica. Transformar informação em conhecimento. Então, para a gente conseguir adentrar as necessidades, fazer a leitura das necessidades do outro, nosso filho evangelizando, idoso que chega na casa, médium desequilibrado, todos nós que chegamos na casa em dores, em desalinho dos nossos sentimentos, nós precisamos nos conhecer. Eu não posso querer ajudar alguém se eu não me conheço. E não me conhecendo, eu vou interpretar absolutamente errado a necessidade do outro, porque eu não conheço as minhas necessidades. Será que o dia que Eurípides, em grande dor, de madrugada, porque tinham retirado as cadeiras, os móveis da escola, quando ele se declara espírita, em sacramento, será que naquela madrugada de dor, em prece, quando ele começa a psicografar, ele que tinha todas as mediunidades, e ele percebe, e achou que era mistificação, quando o Espírito escreveu: retire o nome de seu sacramentano, que é um resquício do autoritarismo humano, coloque o nome Colégio Allan Kardec, lecione às quartas-feiras o Evangelho de meu filho, que eu acobertarei a escola. Assinado Maria, serva de Deus. Ele tinha soltado o lápis quando ele percebeu a luminosidade do Espírito, achando que ele estava sendo mistificado, e o Espírito tomou da sua capacidade de escrever mecanicamente, como dizia o Chico. Quando ele escrevia mecanicamente, ele sentia o braço apartado dele escrevendo sozinho. Eurípides sentiu a mesma sensação. Lecione o Evangelho de meu filho, coloque o nome Colégio Allan Kardec, que eu acobertarei a escola. Será que Eurípides se enganou? Será que Maria se enganou? E por que o movimento espírita não tem no Brasil inteiro escolas Allan Kardec? Por que eu tive que botar meus filhos no colégio evangélico? E eram expulsos de lá, assim como eu fui do colégio dos padres em Livramento. Eu era filho do bruxo. Por que os nossos filhos têm que passar por essa dor? Como diz Herculano Pires, por que a gente não fica preocupado quando apresentam para os nossos filhos céu e inferno? E a gente fica achando que a gente não tem o direito de falar para eles da beleza, da grandeza, da eternidade do mundo espiritual, da continuidade da vida, das reencarnações. Por que os postulados espíritas estão fora do nosso cotidiano do dia a dia? Porque nós não temos uma proposta pedagógica de nos educarmos, que faça parte agora do meu patrimônio. Eu estou só em formação. Não passo para conhecimento, não tem aderência em mim, não é o meu patrimônio. Eu sou espírita dentro da casa espírita. Agora, a hora que eu sair dali, eu esqueço todos os postulados espíritas. Essa é a nossa realidade. E a gente quer evangelizar crianças. Ué, mas e nós os velhinhos vamos ficar fora dessa jogada? Não é uma falta de caridade quem está com a mala pronta. Eu estou com a mala pronta, pode ter certeza. O Zaíca de Maringá falava assim, Júpiter, prepara a mala, mas você deixa o chinelo bem longe da mala. Porque quando chegarem para te levar, você fala assim, espera um pouquinho que eu vou pegar os chinelos e ó. E ele estava tomando café no fim da tarde com a sua amada, perdeu a cabeça e foi embora. Não teve tempo de pegar o chinelo. O Zaíca, não sei quem conheceu, lá em Maringá, o Zaíca, para o pessoal do Maringá, era o seu Hugo para nós aqui,
Espírito maravilhoso. Pois bem, como é que eu me conheço? Está na obra kardeciana. O Espírito é pensamento. Então nós temos o primeiro item que eu coloquei nesse diagramazinho, bem simplesinho. Vamos imaginar que pensamento seja o maior computador da Terra, porque o perispírito, o nosso perispírito, é o maior laboratório da Terra. E eu sou o laboratorista. E eu vou trabalhar tudo que está gravado no meu perispírito através do meu pensamento. Então vamos imaginar que esse computador seja essa parede que está aqui atrás. Um computador gigantesco chamado pensamento. Que do solo para baixo são as reencarnações. Ele é milenário. Tem milênios para baixo. A parede lá do fundo é o sentimento. A parede daqui é a memória. Todas milenares. E a parede daqui é a consciência. Tudo isso é tocado por uma coisa que se chama vontade. Leon Denis fala que vontade é o motor do espírito. Ora, se não acionarmos esse motor, esse esqueminha aí não vai funcionar. Se não tivermos vontade, eu gosto de dizer para o meu pessoal lá na clínica de dependentes químicos, se você não tiver vontade, não atravessa a avenida que o caminhão te pega. Você tem que ter vontade. Então o pensamento, a gente é o que pensa. E aí tem uma coisa terrível, que foi um dos primeiros workshops que nós fizemos em Sacramento. E a pergunta era assim: qual é o seu pensamento característico? O que você pensa? O seu frontal, o que pensa 95% do tempo do dia e da noite? Qual é o seu pensamento característico? O que te caracteriza? O seu mentor espiritual, quando se aproxima de você, ele lê o teu pensamento. E se ele te perguntar, o que você tem pensado? A gente não sabe responder. A gente não sabe. Qual é o seu pensamento característico? Pensem vocês aí. O que você costuma pensar o dia todo? Então nós temos que estudar pensamento. Quando chegamos de lá, achamos que em 3 meses, dentro da obra espírita, Kardec, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, etc., as obras básicas, em 3 meses a gente esgotaria o assunto. Lê do engano. Estudamos pensamento 2 anos na Casa do Caminho e não esgotou o assunto, porque o espírito é pensamento. É o que nós pensamos, é o que nos identifica. Então o pensamento formata a ideia. Eu escrevi bem miudinho debaixo do pensamento, ideia. Então nós formatamos uma ideia. Essa ideia, ela viaja para os computadores da memória, na frequência que lhe é característica. A memória vai dar o seu contributo. A memória vai dizer, quando você fez isso, aconteceu isso. E vai liberar no computador lá do fundo um sentimento, positivo ou negativo. E a consciência, eu estou falando da consciência profunda, da consciência espiritual, não essa consciência de estarmos conscientes. A consciência profunda. O que é a consciência profunda? É onde está a lei divina. Lá está a lei divina. A consciência vai concordar ou não, vai classificar, vai julgar e vai arquivar. Então isso se chama fluxo mental. Quando esse fluxo mental é positivo, eu tenho uma ideia ética, a memória me dá um contributo alegre, positivo, o sentimento que eu libero é um sentimento nobre, que me faz vibrar, e a consciência acionada, ela sinaliza com ok, ótimo. Esse fluxo mental faz com que a minha mente brilhe. São os fluxos mentais virtuosos. São os pensamentos de luz, são os insights, são as boas ideias. Esse fluxo mental está acoplado a uma estrutura
que vem sendo desvendada há pouco tempo, há poucos anos, pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que se chama pineal. Pineal é a glândula da mediunidade. Quando eu fiz medicina em Porto Alegre, pineal era um órgão vestigial, atrofiado, calcificado, não servia para nada. Na década de 80, baseado em André Luiz, da década de 40, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um gêniozinho, fez a sua defesa de tese na USP, fazendo com que o mundo conhecesse a pineal. A pineal não tem nada de cálcio. As placas gigantescas da pineal são feitas de apatita, que é uma substância extremamente interessante. Ela só aceita pensamento. Então ele chamou a pineal de cebolão. Imaginemos uma cebola cortada ao meio, e as folhas da cebola são placas que recebem do mundo espiritual somente pensamento. Olha a importância da pineal. A pineal produz melatonina, que regula o relógio biológico, e ela produz serotonina também. E a pineal se liga aos centros das emoções, no frontal, e comanda somente, influencia a hipófise e todo o sistema glandular. Hipófise, tireoide, paratireoide, libera GH, comanda pâncreas, comanda suprarrenais, que é a cortisona, a adrenalina, comanda ovário e testículo. E se debruça sobre a pineal o chakra coronário. O chakra coronário é que influencia a pineal através do pensamento. Então, quando vocês dão passe ali na câmara de passe, a energia que desce dos doadores de energia da mão, do chakra frontal ou do cardíaco, vai atingir a pineal, que vai comandar todo esse sistema fantástico, que é o sistema endócrino, ou endocrínico, que eu digo é o sistema da mediunidade. Para cada homem médium, tem 4 mulheres. No consultório endocrinológico, as doenças do sistema endócrino são 4 para 1. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. Porque durante os séculos e os milênios, o espírito feminino, não estamos falando aqui, o espírito feminino que ora polariza o perispírito para renascimentos em corpos masculinos, ora polariza para renascimentos em corpos femininos. Quando polariza para corpos femininos, devido ao machismo que se instalou na Terra desde a nossa história da caverna, a mulher desenvolveu mais a mediunidade, a mulher desenvolveu mais os sentimentos. Então, quando nós homens, temos a nossa certeza que nós vamos fazer uma coisa assim, assado, e a esposa, a vovó, a irmã, a tia fala assim, ó, não vai dar certo. E a gente fica muito irado. Então a gente desenvolve uma verborreia enorme. Ô, mulher, você não entende nada. Por que isso é assim, assim? Porque 2 mais 2 dá 4. Ela fala, não vai dar certo. Vai por ela que ela tem razão. Porque ela está acessando todo o patrimônio mediúnico dela. Ela está acessando coisas que ela não sabe explicar, mas ela sabe, não vai dar certo. E quando ela diz vai dar certo, você vai lá e faz. Mesmo que seja com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo. Vai lá e faz. Então esse fluxo mental que estamos vendo aí, pensamento, sentimento, memória e consciência, tocado pelo motor da vontade, ele necessita dos chamados atributos do espírito. E isso é muito importante. O atributo maior, quando a gente fala agora para dentro da nossa intimidade e para aquele que está à nossa frente como amigo, como companheiro, como evangelizando. Quando eu falo evangelizando, pessoal, volto a dizer, a evangelização de espíritos tem que ser dada para todas as idades. Porque o espírito pode estar transitando num corpinho infantil, mas ser um espírito velho. Eu tenho uma neta e eu apelidei ela de vovozinha, porque ela manda em todos nós, desde pequenininho. Eu apelidei ela de vovozinha. Fala, oi, vovozinha. Ela fica meio neta assim. Por quê? Porque ela está transitando naquele corpinho fofo
mas ela é uma vovozinha que aprendeu a mandar e vai mandar e manda. E os priminhos dela obedecem, ela é uma beleza. Então o espírito está transitando num corpinho fofinho que a gente se apaixona, mas é um espírito que tem necessidades. Ah, mas eles são inteligentes. Essa leva de espíritos, sim, realmente. Esses espíritos aí, e a gente estuda aí crianças índigo, e aí, às vezes a gente já sabe da existência de cristais, etc. Mas não significa que não tem necessidades, carências, porque senão não estariam reencarnando, não estariam no mundo de provas e expiações. Eles vêm para ajudar a formação do mundo de regeneração, mas isso não é para agora. Está todo mundo achando que nós já estamos no mundo de regeneração. Eu não sou pessimista, pessoal, mas eu sou otimista. Acho que daqui 1000 anos a gente conversa sobre o mundo de regeneração. Porque enquanto a guerra graçar no planeta Terra, nós vamos pensar em mundo de regeneração. E guerra está, em nome de Deus, está agraçando em todas as latitudes do planeta. Pois bem, então os atributos do Espírito, o primeiro dos atributos do Espírito se chama verdade. E a verdade está nos postulados espíritas. Você não tem que ser doutrinário, querer ficar convencendo espíritos inteligentes de maneira doutrinária, mas você tem que se posicionar como os postulados espíritas, como fazendo parte do seu patrimônio. Kardec diz que o patrimônio do espírito é inteligência, conhecimento e valores morais. Pois então, vamos pegar os postulados espíritas e colocá-los para equilibrar e pelo menos começar o processo de aumentarmos os nossos valores morais. Então, o primeiro atributo que vem colaborar com esse fluxo mental é verdade. O segundo é razão. A razão é fundamental para que a gente possa associá-la ao discernimento e termos uma avaliação de todas as situações. Toda dificuldade que tivermos, nós temos que kardecizar a história. Vamos kardecizar a história? Para kardecizar a história, você tem que lançar a mão de tudo isso. Verdade, discernimento, razão, inteligência. Todos os atributos do Espírito vão desaguar numa coisa chamada livre-arbítrio. Quando esse mecanismo fantástico está em uso, está em atuação, a nossa mente brilha. Então eu falo assim, quando levantamos de manhã, no café da manhã, a gente usa toda essa máquina maravilhosa para decidir, pensa, formata a ideia, vê o que a memória diz, que sentimento te traz e a consciência aprova ou não. Para decidir se a gente vai usar no café açúcar ou adoçante. Esse mecanismo é tão fantástico que a gente não se dá conta quando nós temos que tomar decisões graves, decisões importantes, decisões no âmbito familiar, decisão na empresa, decisão na rua, decisão no tráfico de drogas. Eu falo para os meninos lá, ser reconhecido, ser admirado, como o Castardi nos ensinou, o traficante é. Então vamos analisar, vamos kardecizar a história, porque eles têm um valor enorme para o traficante. Ele é reconhecido, admirado, ele se acha livre, ele se acha útil, mas não é ético. Então o outro postulado, que todos esses valores sejam éticos, que todos esses valores sejam ético-cristãos. Aí nós temos uma outra dificuldade. Diante de nós, na casa espírita, dentro da nossa casa, esses espíritos inteligentes que estão chegando aí, estão cansados da catequese. Eles estão enjoados da catequese. Porque quando nós começamos a falar e a gente dá uma conotação de doutrinação, eles fecham o entendimento. Eles falam, ei, vai começar. Aí eles nos veem como um doutrinador. Nós usamos no passado, na reunião mediúnica, o termo doutrinador. E foi um erro enorme. Nós não temos o direito, nem a condição, nem a capacidade de doutrinar um espírito. Um irmão nosso em evolução que está nesse momento em dor. Nós temos a condição de trocar experiências com ele. Acolhê-lo principalmente, ouvi-lo. Uma vez um espírito na reunião mediúnica em Cambé falou um monte contra o seu grupo, mas disse tudo o que ele queria dizer.
O seu Hugo não falou uma palavra. Quando terminou a reunião, senhor, por que o senhor não falou? Eu estava querendo pular na goela do Espírito, e do médico também, né? E o senhor falou assim, não, eu não falei nada porque não adiantava falar com ele. Eu apenas vibrei por ele em prece. Entrei em prece e fiquei vibrando por ele. Ele, quando esgotou o argumento dele, começou a chorar. Olha só. Então, quando nós estamos diante de espíritos inteligentes, nossos filhos, nossos netos, esses espiritinhos que estão vindo aí, nós não temos que ter a postura doutrinária no sentido de convencimento que eles não vão aceitar. Nós temos que viajar pela ciência. Então nós começamos a falar de pineal. Lá na clínica eu tenho, todos os dias eu vou lá. Eles não aceitam. A maioria lá é evangélico e católico. Tem espírita mais ou menos assim, né? Se diz espírita só para ficar do meu lado. E não tem nenhum espírita lá. Mas eles não aceitam se você for conversar sobre de maneira doutrinária. Agora eles aceitam pela via científica. Então nós vamos discutir pineal. Nós vamos falar que a pineal faz com que o relógio biológico esteja equilibrado ou não. E uma coisa orgânica bem pontual é o seguinte, o relógio biológico obedece a uma coisa chamada cortisona. E a cortisona cortisol começa a ser liberado às 4 da manhã. Por isso que o galo canta, as aves cantam de madrugada. E ela tem um fluxo que tem que cair à noite. E às 11 horas da noite, ela tem que vir a zero. E se estivermos acordados, muito pelo contrário, ela começa a subir de novo. E ao subir de novo, quando estamos acordados, em vigília, depois das 11 da noite, ela aumenta exponencialmente e encontra a outra das 4 da manhã. E nesse período das 11 às 4 é que trabalha o GH. E ela é inimiga número 1 do GH, que é o hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento a gente precisa para o crescimento celular e para a nossa saúde. Se vivermos 120 anos, até o último dia dos 120 anos a gente precisa de GH de madrugada. Então você fica sem GH, a cortisona em excesso se chama estresse. O Dr. Hansen, na Suíça, deu o nome de estresse na década de 50 para o excesso de cortisona. Isso é uma coisa pontual que acontece com todos nós. Você não sabe por que durante o sono, durante a noite, no outro dia você está cansado. Você não descansou. Porque você esteve durante a madrugada em estresse, excesso de cortisona e com falta de GH. Ora, se você tem falta de GH, você engorda. Se você tem excesso de cortisona, você engorda. Viaja com diabetes, faz osteoporose e o mais importante, desequilibra emocionalmente. E o relógio biológico fica assim. Se o seu relógio biológico está mal, como que você vai no outro dia dar conta da vigília? Vai ser um sofrimento para você. Vai precisar de tomar chá não sei de quê, vai precisar disso, vai precisar fazer prece, vai precisar pedir ajuda no mundo espiritual. Mas você está indo contra uma lei orgânica que enquanto você estiver encarnado, você não escapa dela. Dormir depois das 11 te joga numa situação de estresse. E o estresse vai desequilibrar todo o sistema endócrino. E ao desequilibrar o sistema endócrino, desequilibra a sua mediunidade. E você acha que vai na reunião mediúnica e que você está colaborando, quando na realidade você está recebendo tratamento. O mundo espiritual está gastando um monte de energia e tempo para te tratar na reunião mediúnica, tal o seu desequilíbrio físico, psíquico, que é a mediunidade. Então, quando nós explicamos isso chama atenção para qualquer idade. A criança, o adolescente, o adulto e o velho, que está sobre esse sofrimento. E é a partir daí que você vai falar depois de mediunidade. Porque a glândula pineal, ela com seus pulsos de melatonina, vai abrir a capacidade mediúnica. E para a glândula pineal funcionar um pouquinho, funcionar melhor, ela precisa da penumbra. Por isso que lá atrás Kardec falou que a reunião mediúnica, o ideal era na penumbra. Não necessariamente
todos os fenômenos mediúnicos vão ocorrer na penumbra. Eles podem ocorrer à luz do dia, mas a melhor colaboração da pineal, produzindo melatonina, é na penumbra. Então veja que nós vamos colocando, associando aquilo que está escrito na obra kardeciana, aliado à ciência. A doutrina espírita está evoluindo aliada à ciência, ao conhecimento científico. Querendo maiores informações sobre isso, acessem lá Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Vocês vão ver o quanto que tem de conhecimento que ele está trazendo para nós, de desequilíbrios emocionais, de questões mediúnicas ligados à glândula pineal. A última vez que eu encontrei com ele, no Congresso Médico Espírita, ele veio a Londrina 2, 3 vezes. Fez palestra e a gente ficava conversando. Ele falou para mim que os argentinos se apaixonaram por ele e compraram o passe dele. Ele estava indo para Buenos Aires direto, né? Então o pessoal de Buenos Aires começou a chamá-lo, porque eles não o conhecimento espírita na Argentina é só o Divaldo que leva para lá. Está incipiente. E quando eles descobriram esse viés de chegar no conhecimento espírita, agregar ao conhecimento espírita um conhecimento tão nobre, tão esclarecedor quanto o conhecimento da pineal e de todo o sistema mediúnico, eles acharam uma via excelente, que nós não estamos dando valor para aquilo que é uma descoberta de um cientista brasileiro, que colocou a pineal para o mundo inteiro. Ele foi o primeiro que desvendou tudo isso. Pois bem, então eu, me conhecendo, sabendo as minhas necessidades, eu estou autorizado a dividir a minha experiência ao tratar as minhas necessidades com todo esse esquema que leva em consideração os postulados espíritas, porque eu estou agregando esse conhecimento àquele que chega em dor para nós. Então nós temos condição de nos colocarmos como na posição de dialogadores com quem chega com dificuldades mediúnicas, com dificuldades emocionais, com carências afetivas, porque a minha experiência me autoriza a fazer isso. Nós não podemos mais colocar conhecimento, enfiar conhecimento goela abaixo. Educar é educar, é tirar de dentro para fora. Todo esse conhecimento está no espírito. Todo esse conhecimento faz parte do patrimônio do espírito. Nós vamos estimular para que o espírito desperte. A história do Dr. José Carlos de Luca é uma história fantástica. Ele conta que recebeu numa reunião mediúnica um recadinho de que ele ia escrever, ele é juiz de direito, né? Que ele ia escrever um livro sobre medicina. Ele ficou muito preocupado, muito perturbado. Mas eu sou juiz de direito, como é que eu vou falar sobre medicina? E o livro dele, realmente, é uma coisa maravilhosa. Ele fala sobre medicina, a medicina da alma. É essa que nós temos que nos debruçar. Então, pessoal, quando o presidente da federação esteve aqui, aliás, no salão aqui embaixo, né, eu fui lá conversar com ele, eu gostei tanto dele, do Godinho, que eu falei, eu sei que o senhor tem tanta coisa, o senhor tem... Ele falou para a Alzira lá em um congresso da aeronáutica, não sei onde, lá, aquele negócio lá que tem no interior de São Paulo, lá onde tem uma base aérea. Ele falou lá que a missão dele era trazer Jesus de volta à federação. Olha só, essa era a missão dele. Eu cheguei ali, perguntei para ele, falei, eu gostaria de lhe colocar mais uma pedra no seu sapato. O senhor permite? Ele riu, né? Ele falou, vai lá. Coitado dele, tá assim. Eu falei, por que o movimento espírita não se dedicou à educação? Onde estão os colégios Allan Kardec? Onde estão as escolas espíritas? Para as gerações que estão chegando aí. Se Kardec era professor, casado com uma pedagoga, tudo isso que eu falei para vocês. Se é a educação do espírito, o termo educar e evangelizar é uma coisa só. Evangelizar é mais nobre, mais alto, porque inclui toda a ética do Cristo. Mas onde que estão? O movimento espírita fez de maneira corretíssima as casas André Luiz, o atendimento à vovozinha, o atendimento à criança carente,
né? A Casa do Caminho, o Hospital do Câncer. E o Colégio Allan Kardec, onde é que está? Ele ficou me olhando. Eu falei, será que Eurípides se enganou? Será que Maria se enganou? Quando pediu para ele que colocasse o nome Colégio Allan Kardec. Rapaz, ele ficou me olhando e não teve resposta. Sorriu e falou, Então é uma falha que nós temos no movimento espírita brasileiro. Nós precisamos começar esse processo de educação. Para fazer o processo de educação, de evangelização do espírito, nós precisamos de evangelizadores. Então eu lembro uma passagem muito interessante que o Astolfo quis fazer uma escola de evangelizadores. E por motivos que não fiquei sabendo, não interessa, ele desistiu. Nós precisamos de evangelizadores. Nós precisamos de pessoas que se apossem do conhecimento espírita orientado por Eurípides Barçanufo lá de Sacramento. Eurípides é ligado a Jesus e a missão dele é a evangelização do Brasil. Essa é a missão desse espírito. Eurípides é um espírito de tamanha luminosidade que o Chico falou que ele é o espírito de maior luz que reencarnou em terras brasileiras. Então, todos vocês conhecem, e eu não me canso de repetir porque é muito importante. Nos momentos de dor dele, ele foi amparado por Maria e numa madrugada ele se sentiu sair do corpo, ele tinha essa mediunidade de bicorporeidade. Ele assistiu à assinatura do Tratado de Versalhes em Paris. Ele fazia parto nas fazendas e voltava, e 4 horas depois chegava o marido a cavalo. Eles não se davam conta. O marido chegava e falava, senhor, você esteve lá e ajudou a minha mulher a ganhar nenê, mandou buscar o remédio, eu estou aqui. Tem uma história muito engraçadinha de um pai muito rígido que mandou o filho ir na farmácia buscar um remédio que o Eurípides tinha prometido, porque tinha estado atendendo a mãe. Ele falou, menino, e a farmacinha dele só tinha uma porta, que entrava e saía, não tinha outro jeito, tinha que entrar e sair pela porta. E um pai muito rígido falou assim, você fica na porta, até receber o medicamento. E o menino ficou horas a fila, né? Para levar o tio Eurípides lá. O medicamento não, levar o tio Eurípides lá. Depois ele saiu, fechou a porta e não foi. E o menino, com medo de apanhar, falou, pai, o tio Eurípides não saiu de lá. Como que não saiu, menino? Você é mentiroso. Você não estava lá, porque ele esteve aqui e atendeu a sua mãe. Não, pai, ele não saiu da sala. Saiu sim, senhor. E ó, o menininho acabou apanhando de novo. Então, Eurípides um dia em dor, um grande sofrimento, sente-se elevar, como ele fala, num elevador de altíssima velocidade. Altíssima velocidade. Ele não sabe quanto que viajou. Até que ele parou e viu uma relva muito bonita, ele andou naquela relva. E viu lá na frente um homem sentado. Ele aproxima-se e percebe que era Jesus. Chegou pertinho e viu que Jesus chorava. Ele pergunta para Jesus, Senhor, por que choras? Ele não responde. Ele fala que não sabia se arrependeu da pergunta, se ele deitava como um cão aos pés de Jesus. Mas ele reuniu forças e perguntou de novo, Senhor, choras por aqueles que não conhecem o teu Evangelho? Jesus levanta os olhos e fala, não, Eurípides, eu não choro pelos que não conhecem. Eu choro pelos que conhecem, mas não praticam. Quem que conhece o Evangelho mais do que nós? Porque para conhecer o hermético do Evangelho de Jesus, nós precisamos dos postulados espíritas. Senão Jesus não passa de um herói macunaíma. Se nós não conhecermos o grande postulado que ele veio pregar, que é a imortalidade, os mundos habitados, as reencarnações, o processo de influenciação dos espíritos, o processo de obsessão, desobsessão, se nós não usarmos esses conhecimentos, nós não adentramos
a fantástica lição de Jesus. O Evangelho fica insípido. Então Eurípides chorava por nós, os espíritos. Então nós temos informação. Nós temos que passar informação para conhecimento, agregar o nosso patrimônio, para que a gente não chegue do lado de lá, mais carente, mais desequilibrado, dando mais trabalho do lado de lá do que do lado de cá. A gente veio de lá com um monte de carências, um monte de perguntas, e todos vocês têm, como eu tenho, uma missão, um projeto reencarnatório, uma proposta de reencarnação, que nós temos que alavancar. O primeiro projeto é o espiritual, e a ferramenta para esse projeto espiritual é a mediunidade, essa capacidade que temos de conversar com o mundo espiritual, para que a gente chegue do lado de lá e não veja que Jesus continua chorando pelos que conhecem o seu Evangelho e não o praticam. A proposta de educação do Espírito está pela proa. Eu convido vocês a participarem conosco na Casa do Caminho. Nós estamos estudando todas as noites às 20 horas pelo Zoom, né? E a gente trabalha essas questões, mas trabalha essas questões direcionadas a cada um de nós. Reforma íntima é esse processo de nos vermos a partir das nossas necessidades. O projeto reencarnatório foi baseado nas nossas necessidades. Constardi falava assim: a programação reencarnatória é fundamentada na falta de, no que te falta. Então eu vou deixar a pergunta aqui. Não é para estragar o domingo de vocês, é para iluminar o domingo de vocês. O que te falta? Espiritualmente falando. Não é uma BMW, não. O que te falta espiritualmente falando? Você veio conquistar isso. Você veio trabalhar esse sentimento. O que te falta? Quando você descobrir e começar a trabalhar, você está apto a dividir essa divina experiência com quem está em dor à tua frente, dentro de casa ou em qualquer lugar. Bom dia a todos, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.